Nós não somos conformes, Eu tenho em casa, mas não nós somos estudei. escravos dela. Nós somos escravos, o diabo é escravo do nosso lar. Então, vamos dar tudo para ela. A inteligência, a vontade, o tempo, a língua, os olhos, os ouvidos, tudo que temos, tudo que somos. Tudo é dela. Isso é nosso, sim, nossa vida. Só sendo dela é que nós vivemos Jesus Cristo. Ele é nosso, sim. Nós devemos amar enormemente os outros. Para não, os outros, só tem uma regra, amar a si mesmo. Nós sempre devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por causa de como é que me amo. Se eu gosto de ter sobrancelhas cheias, eu sou uma besta. Isso é uma qualidade que vale a sobrancelha. Se eu me amo de uma careca lustrosa, eu não sou isso. Isso é qualidade. De sobrancelha, careca, dentes bonitos, que eu quase banhelo. Isso não vale nada. Você vai dar quantidade vazia. Se eu amo a mim mesmo, porque tenho alguma qualidade que Deus deu, mesmo que é minha, por exemplo, inteligência, conhecimento, sou orgulhoso. Se eu amo a mim mesmo, a tal ponto que não sei que a verdade não sei aquilo que eu acho, eu sou bela de vida, é privado. Então, os 3 graus de orgulho. Amar a vaidade, as coisas fúteis, amar as coisas, orgulho, amar as coisas que Deus deu valor, e atribuímos a nós mesmos e exageramos, é soberba de vida, fazemos isso. Mas o amor de mim mesmo deve ser correto. Amar a imagem que Deus tem em mim. Nós todos nos amamos. Cada um acha o próprio eu uma coisa fantástica. A brincadeira que eu disse, ser mais simpático que conhece, que vem no espelho de você, é verdade. É verdade. Cada um de nós sabe que tem alguma coisa no fundo alto dele que é uma coisa excelente. Se nós víssemos nossa própria alma, nós temos pedido idolatria, de tal maneira nossa alma também. Se aparecesse algo, qualquer um de vocês aqui, nós caímos de joelhos pensando que é Deus. De tal maneira a alma é bonita. Então a nossa alma é uma coisa esplendorosa, tão espetacular que Cristo morreu por ela. Certo? Então devemos amar em primeiro lugar a nossa própria alma. E por isso, compreender a nossa própria alma, o bem que ela tem, com inteligência e vontade, podemos amar a inteligência dos outros. Eu perguntei para o Diego que ele estudou, para o time que estudou, para a senhora perguntei. Quero saber qual é o tipo de inteligência que tem. Claro. Eu queria saber todos os nomes. Agora estou velho, esqueço os nomes. Mas eu sabia 600 nomes do primeiro nível, todos. Porque a pessoa gosta do próprio nome. Claro? Você existe. Manuel, eu conheço. Renato, eu conheço. Eu conheço como Deus nos conhece pelo mundo. Então, nós vamos nos amar profundamente em Deus. Por causa de Deus. O pecado nos tira essa aliança com Deus. E por isso o pecado é horroroso. Tudo bem. Vamos deixar para fazer vamos voltar aqui para a aula. Então, vamos ver aqui a questão da estima da vida. Eu disse que esse esquema de um papinho do Antigo Egito, o sacerdote Elião, das seitas que nós temos da igreja, da Cabala, alguma coisa do Chile, várias coisas. Então, o Senhor de nós começa assim. Isso não está em nenhuma seita, está em todas. É o esquema. No começo, havia isso. No começo, está errado. Está errado. Como é que começa a Bíblia? No princípio, não no começo. Como se eu falar isso. Qual é o teu nome? Eu, no princípio. Eu deixei. Eles perguntaram para matar. Ele é o princípio de toda a criação. Deus fez tudo na sua inteligência. Se um engenheiro fez primeiro esse prédio na sua inteligência, Deus, na sua inteligência, concebeu o mundo e fez o mundo exatamente como ele tinha pensado. Pensou girafa, fez aquele pescoção. Agora, pensou o leão e fez aquela beleza. Tá certo? Pensou o homem e fez a gente. Nós tratamos tudo.
é o começo dessa. Não existe em Deus. Em Deus há princípio. Começo implica em tempo. Se a divindade está no tempo, tornou-se já imanente. Não é Deus transcendente ao universo, em termos superior, mas Deus está mergulhado na matéria. Então, ou a matéria é divina, ou nela tem um princípio divino. Quanto é isso que chama matéria divina? Gnose é o princípio divino. Havia isso. O que quer dizer isso? Isso não tem nome. Isso. Como fala isso? Na sua faculdade. E por isso que o cabalista Freud falou que tem um id em nós. É o átomo. O teu átomo é Brahma. Brahma é teu átomo. A parte é o todo é a parte. Contradição de novo. Eu comecei a ver isso. Na Índia, isso é chamado de Brahma. O que quer dizer? Tudo quer dizer nada. Quer dizer homem. Homem. É tudo e o nada. É tudo e é vazio. É não ser. O Brahma é tudo e não existe. Uma contradição. Por que o diabo faz isso? Para destruir nossa inteligência. Ele odeia a nossa inteligência, porque a nossa inteligência é semelhante a Deus. Se eu admito a contradição, que os contrários são iguais, eu destruí meu intelecto. Destruí todos os princípios do ser. Todo o princípio da inteligência. Então nunca vou poder pensar direito. Alguns diziam que eu não posso ser conforme, porque para ser conforme você ser inteligente. Imagina. Como se eu fosse inteligente. Perguntou o menino que eu não tinha estudado. Não estudei nada. Jogava ping-pong 8 horas por dia. Nunca estudei nada. O que torna a pessoa capaz de pensar nos trilhos, aceitando identidade que não vocação? Põe a inteligência nos dois trilhos, funciona muito. Funciona muito. Então, na Índia, o Brahma é tudo e é nada. Na Kabbalah, isso é chamado Ein Sof. O Ein Sof quer dizer tudo e quer dizer nada absoluto, o vazio, o não ser. Na Grécia, isso é chamado de Pan, quer dizer tudo, e Mitos, que quer dizer o vazio. O todo é vazio, o tudo é nada. A contradição, o sinal do nada. Claro? Então, em toda a Índia, na Grécia, no Egito, isso era chamado Ra. Ra não era o sol. O sol, o astro, era símbolo do Ra, que era o total. Esse total era não ser. Quando eu vi um bruto, a divindade é o todo, a matéria. O sacerdote não, é vazio. Então, essa divindade inicial na Kabbalah, ela tem como característica fundamental a dialética. A dialética é a afirmação de que os contrários são iguais. O bem é mal, o certo é errado, o alto é baixo, o masculino é feminino. A luz é treva, o doce é amargo, o amargo é doce. Admitiu isso, Fernando? Claro, não tem jeito. Então, os contrários são absolutamente iguais. A parte é o todo é a parte. Isso é um absurdo. Bem, então, a primeira ideia é da igualdade. Uma igualdade tão profunda que iguala até os contrários. Que é a ideia fundamental do ser. Os contrários são iguais. O homem tem que ser mulher, a mulher tem que ser homem. E só pode ter parado aqui com 3 milhões de pessoas, com 3 milhões de gays. Não é que de repente tem tanto gay em todo lado. Que pega há vários meios. Um deles é abolir os símbolos masculinos e femininos. O homem passa a usar símbolos femininos e a mulher símbolos masculinos. Proibido por ele. Não pode ser. Então, os contrários são iguais. Segunda ideia fundamental de nós, a evolução. Para a religião verdadeira, Deus é aquele que é. Não vai ser e não foi. Eu sou o que sou. Deus não pode usar nem o futuro, do velho ser, nem o passado. Deus não pode ser fui, justo. Não queria ser injusto depois. Não pode dizer serei sábio. Ele já é sábio absolutamente.
Deus só pode dar um presente. Por isso que Cristo diz que os fariseus eram filhos do diabo, os filhos de Abraão. Não sois filhos de Abraão, sois filhos do diabo. Ele é o pai da mentira. Se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão, mas vocês queriam me matar. Abraão não me conhecia. Como Abraão que conheceu se não tem filha? Na verdade, eu digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Devia ter dito, gramaticalmente, eu era. Não pode usar o imperfeito. Eu sou. Eles eram grandes para matar. O princípio, Deus evolui. E evolui dialeticamente. A divindade, que nós ela se divide em duas partes. Do lado de cá é tudo. Então, do lado de cá é o nada. E o tudo é igual ao nada. Os contrários são iguais. Do choque, do tudo com nada, surge a luz. Então surge a treva. E a treva é luz. Surge o bem. Então surge o mal. E o bem é igual ao mal. Eu estou inventando não. Vamos supor. Surge o liso. Surge o áspero. E o liso é áspero. Surge o quê? O belo. Então surge o feio. Por exemplo, o Lucas Campeiro. Tem o belo e tem o feio. Claro, os contrários são iguais. Surge o masculino, não havia uma queda, aí surge o princípio feminino, o masculino e o feminino. O espírito gay é típico da gnose. Esse é absolutamente essencial. Surge o etc. é que tem que ter o CTE. Isso não cabe na inteligência. Claro que não cabe. A gnose é anti-intelectual. Toda gnose é contra a inteligência. A aceitação da dialética é a destruição do intelecto. Porque aí vale tudo. Se os contrários são iguais, não tem mais lógica. Toda gnose detesta a lógica. Toda gnose detesta a razão. Detesta a abstração. Ela é contra todo conhecimento racional. O conhecimento gnóstico é um conhecimento não racional. Intuitivo. Nem o culto ao sentimento? Não. O culto é intuição. Tudo bem, então, ok? Eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lições. Poderia ter posto muito mais. No Egito, eles falavam exatamente que havia 14 divisões. Os 14 caminhos. Tá certo? Na Gnose Valentino, havia 360 e não sei quantas divisões. Na Cabala, são 10 divisões. Isso varia com toda a série de nós, varia com o gato. Isso é gosto do freguês. Conforme tem estúpidos, o demônio vai inventando mentiras. Então, essa divisão prosseguiu. Nessa divisão prosseguindo, o que acontece? A divindade foi se dividindo cada vez mais. E virou paçoca. É claro? Conhece paçoca? Aquele lugar tinha uns minutos. Moeram tudo, ficou paçoquinho. Tudo esfarelava. Certo ou não? Cada partícula dessas tem um nome nessas religiões. Então, no Egito, essas partículas são chamadas, tem um nome especial, são chamados gás. Isso no Egito. Na Índia, isso é chamado átomos. Certo? Na Grécia, são chamados eônios, ou éons. Na Cabala, são chamados sefirot. São 10. Essas partículas, elas diziam eles, atenção agora, é um pouco mais delicado, eram perfeitamente iguais, absolutamente iguais, e por isso absolutamente felizes, porque a felicidade provém de ter tudo que o outro tem. Então, se ele é mais moço que eu, tenho inveja. Se ele é mais inteligente que eu, tenho inveja. Se o David é mais rico que eu, tenho inveja. Se o Manuel é mais alto que eu, tenho inveja. Eu sou infeliz. Não, eu estou trocando as palavras. Eu sou infeliz. Se ele é mais inteligente, se ele é mais sadio, se ele é mais jovem. Eu fico com tristeza. A felicidade consiste em ter tudo que o outro tem. Essa é a felicidade do invejoso. Eu tinha trocado as palavras. O invejoso é que é feliz tendo o que o outro tem. A felicidade não consiste em ter o que o outro tem. A felicidade consiste em estar contente com o que se é. Eu sou orgulho. Deus me fez parecer com ele. Não tem outro desde Adão até o mundo igual a mim. Eu sou. Há uma imagem de Deus em mim que não tem em vocês.
Mas nele, Renato, Frederico. O Frederico, tem 3 Frederico. Cadê o Frederico nosso? Sacerdote. Não. Hoje eu não tenho nome. São Frederico. Então, Frederico, ele não tem igual no mundo. A Jane é a única pessoa no mundo que é Jane. Outros podem dizer não, mas a alma dela é única. Desde a Eva até o filho, nunca mais tem uma moça como ela. Nunca mais tem uma senhora como a senhora. Não tem mais. Como o professor existe mais. Cada um de nós é único. Deus nos fez como únicos. E a felicidade consiste em compreender o que se é. Deus me fez cabelo perfeitamente dentro da minha pele. É mais, ela é elástica. Eu estou sempre justinho nela. É bom ser humano. Eu não quero ser presidente da República, não quero ser. Seu Lula? Hã? Não. Lula é um bichinho, não tem cabeça, né? Você já viu esse Lula de cabeça? Não tem mesmo. É gostosa frita, né? Já vai frita no Lula. Então, cada um deve estar contente com o que é. Não me interessa ser mais, quero ser eu. Mas se eu tem que ser perfeito para ser perfeito. Tem que ser perfeitamente enganado. Tem que ser perfeitamente justo, perfeitamente amoroso. Nós temos que levar as qualidades que temos do Deus ao máximo de perfeição possível pela lei de Deus. Então, havia aqui uma felicidade completa e uma igualdade completa de si eles. Agora, atenção, que é o ponto difícil. Essa partícula, esse elmo aqui, olhando para isso, o que ele via? Ele mesmo. E olhando para isso? Também. E olhando para isso? Ele via o quê? Uma identidade. E ele mesmo. Esse aqui. Ele via ele mesmo. Não havia o outro. Não havia o outro. Sabe? Para o inferno ser esse outro. O inferno é ser outro. Havia o outro. Então ele seguia tudo. Cada partícula, olhando o conjunto, se via em todas. Então cada partícula dizia, eu sou tudo. E nem sabia que era só uma partícula. Então ele era? Não tinha consciência de ser dele. A parte era o todo. O todo era a parte. Se os Upanishads dizem, o teu Atman é Brahma. Brahma é o teu Atman. A tua partícula divina é o Brahma. E o Brahma é a sua partícula divina. Eu sou Deus e Deus sou eu. Cada um é tudo. Para garoto compreender. Imagina o oceano, uma gota de água olhando outra gota. O que ela vê da outra gota? Ela mesma. E olhando para outra gota. O que ela vê? Olhando para todas as gotas. O que ela vê? Ela mesma. A gota pode dizer, eu sou o oceano. E o oceano é uma partícula. Está claro? A parte é todo, tudo é a parte. E na mecânica quântica tem algo parecido. Tem, inclusive aí, o Niels Bohr, nós somos os pais da mecânica quântica, quando foi feito o cavaleiro do rei da Dinamarca, adotou no estudo dele esse desenho. Linear. E o lema dele, contrário é revertidor. Os contrários são reversíveis. O bem é mal, a luz é treva. Ele é de nós. Todo gnóstico moderno adora a mecânica quântica. Todo gnóstico moderno adora a mecânica quântica. Mesmo sem não entender coisa nenhuma. Não, geralmente nem tem. Tem a cura quântica, tem a... Mas agora é claro, eles têm por causa da terminologia. Eles tentam refutar Santo Tomás com base na mecânica quântica. O problema é Todo que é a pretensão universal. Nós descemos um caminho, nós descemos uma montanha grande. Então, filho, cada uma era toda e era nada. Nessa evolução, então isso aqui é o princípio fundamental do romantismo. Eu sou ela. E essa função é o todo. Daí, outro símbolo disso aqui. 2 corações, Zé e Zina. Vamos tratar disso para o Zé é Zina, mentira. Deus é o Senhor que sereis 2. Não são carne, são 2. Eu e Ivone não somos 1, somos 2. Ela pode ir para o céu e para o inferno. Não há identidade espiritual.
casamento, não na carne, não era possível fundir dois espíritos, não tinha. Então, continua a evolução, dizem eles, houve um equívoco na evolução da divindade. Então, a divindade evolui, vai contra a nossa noção. Deus é exatamente o que é. A divindade é o que não é. Nessa evolução, foi-se talvez todos éramos iguais, absolutamente iguais, de repente apareceu um elo diferente. Aqui os mitos são os mais malucos possíveis. Então, na Cabala, se diz que uma das emanações de Deus, a Shekinah, caiu no mundo, ficou aprisionado no mundo. Então, há no mundo, na minhoca que tem lá fora, dentro da minhoca tem uma partícula divina. No Lula tem uma partícula divina. No burro tem uma partícula divina. No ferro daquela coisa tem uma partícula divina. Nisso aqui tem uma partícula divina. Na louça tem uma partícula divina. Na pedra, em mim, na lua, no sol, em tudo tem uma partícula divina. Esse elo diferente na Índia tem os mitos mais malucos possíveis. Uma linguagem absurda, porque eles gostam do absurdo. Então, o mundo divino deu 3 ais. O terceiro ai é uma borboleta. E a borboleta caiu e se transformou num hipopótamo. O hipopótamo, então, escorregou, nasceram 3 elefantes. O terceiro elefante disse miau. Umas palhaçadas. Por quê? Como vai explicar que Deus caiu? Uma decadência de Deus. Surgiu um elo diferente. Uma partícula diferente. Essa partícula diferente, Platão chama de demiurgo. Qual é a consequência da partícula diferente? Essa partícula veio ela, o que ele percebeu? Era diferente. Ela não era o todo. Havia outra. Ela deixou de ser igual. Acabou com a felicidade. E acabou com a igualdade. Então cada um viu que não era tudo, tem um outro diferente. E percebeu que não era nada, que era alguma coisa. Caiu na nossa situação. Nós não somos tudo e não somos nada, somos algo. Isso fez a divindade explodir. Isso fez a divindade explodir. As partículas se separaram. O demiurgo causou todo esse mal. A divindade deixou de ser o que era. O demiurgo, então, eu estou correndo por causa do tempo, o demiurgo, então, criou o mundo. O demiurgo é o Deus Criador. Aquele que nós adoramos como Deus Pai. Ele é maldito. Aquele que a igreja chama de Pai, esse é maldito. Ele criou o mundo. E criando o mundo material, ele prendeu dentro de cada coisa um elo, uma partícula divina. Então, na água tem uma partícula divina, na taturana tem uma partícula divina, na lua tem uma partícula divina, no sol tem uma partícula divina, na simpã tem uma partícula divina, em mim tem uma partícula divina. Tudo é habitado por um Espírito divino. Esse Espírito é dividido, mas ele é um só. Ele está aprisionado na partícula. Isso aqui foi a gênese do mundo. Então, Deus criador do mundo é o que trouxe todo o mal. O inimigo dele é o Deus do bem, que aparece na Bíblia com o nome de serpente, ou Lúcifer. Então, trocou. Por meio dessa baboseira, Lúcifer é que passa a ser o bom, o inimigo de Yahvé. Daí algumas seitas que nós se chamaram de nascendo, agora quer dizer serpente. Os sofitas, que adoravam serpente, na Índia tem muito disso. Claro. Aqui no Brasil, só Cristo. Essa é para colocar o pessoal. Essa é para colocar o pessoal. Tem o culto da serpente, o culto do diabo, o culto do mal, explicitamente. A matéria, então o Criador do mundo é o Deus do mal. O mundo evolui continuamente e passou do mineral para o vegetal. No vegetal, a partícula divina, aquele inerte mineral, passa a ter vida. No animal, ela passa a ter movimento. No homem, ela passa a ter razão. Depois vai vir o super-homem, o super-zé, ou mais que super-zé, e volta tudo para lá. O mundo evolui. A evolução é o processo de libertação do espírito divino
divino preso na matéria. Com o correr dos séculos, tudo voltará para a divindade. Deus, na matéria, está aprisionado. No vegetal ele vive, no animal ele se move. O homem tem consciência. Afinal, ele se liberta totalmente da matéria e volta para a divindade. Deus não existe, está passando a existir. Existirá só no fim do mundo. Patriarca Chardin, modernista, sabe, que foi que descobriu o homem de Piltdown e o homem de Pequim, falsificou os dois. O Patriarca Chardin diz: tudo tem consciência. Esse plástico tem consciência, o gravador tem consciência, a caneta tem consciência, o copo d'água tem consciência, mas uma consciência inconsciente. Não, vegetal, a consciência é ativa. No animal se move. No homem, a consciência fica consciente. Quando todas as consciências se libertarem e se reunirem no conjunto, aí Deus passa a existir. É o Cristo ômega, o ponto final da evolução. Pois não. Sim, tinha uma história de que o homem de Piltdown, eles não sabiam quem que foi o culpado. O Dawson ou o Patriarca Chardin. Dizem que um dos possíveis, inclusive o Sir Arthur Conan Doyle, escritor do Sherlock Holmes, ele está na lista dos suspeitos também. Então, mas foi depois você sabe que é o Padre Chardin, porque o Padre Chardin, porque ele foi para a Índia, para a China e falsificou o homem de Pequim. Claro? E tem aqui um grande cientista americano, como é o nome dele? Tem no meu trabalho sobre o evolucionismo, tem sobre, fala isso, que ele descobriu, ele acusa diretamente o Padre Chardin de ter sido falsificador. Era um modernista. Vocês estão vendo que o evolucionismo é absolutamente necessário para nós e para o Vaticano II. O Vaticano II vai entender tudo isso aqui. Claro, não assim. Não assim. Estão entendendo aqui? Então, esse é o esquema da dinâmica. Aqui são as ideias fundamentais dela. Dialética, igualdade, evolução. Ideias fundamentais no mundo do século XX. Eu não sou. Agora, eu tenho que dar agora, vocês vão desculpar a probleminha, quais são as prisões da divindade segundo a dinâmica. O Deus criador do mundo, então, Deus não. Aquele que nós adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo, esse é Deus bom. Lúcifer é o Deus bom. Então, como é que Deus, o Criador, prendeu a divindade na matéria? Então, vejam bem. A gnose toda distingue sempre divindade e Deus. A divindade é não ser. A divindade é escuro. A divindade. Certo? Bereshit. Bereshit para Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qual é o sujeito? Hã? Para ele. Você está sabendo isso aí, filho? Eu tenho isso aí para você? Que bom, você tem boa memória, filho. Então, no princípio, para eles é sujeito, um absurdo. Então, o Bereshit criou Deus, o céu e a terra. Então, a divindade criou Deus. O não ser criou o ser. Da treva veio a luz. Do silêncio veio a palavra. Do nada veio tudo. Toda a pintura maneirista, todo o romantismo, toda a arte moderna tem isso. Para Kant, adiantando o esquema, a coisa, o ser, o númeno, é completamente incognoscível. Daqui vai ter o fenômeno que nós conhecemos, mas o ser é desconhecido. Para Freud, o it é completamente treva, é não ser, é vazio. Daqui vem o eu, que é o que nós conhecemos. Mas o que tem valor é isto. O fundamental é o vazio, o não ser, Brahma, o Buda. Existir é o mal. Ser é que é ruim. Então, é o onde ou ser. A gnose é um pecado anti-ser. É um pecado antimetafísico. É um pecado anti-intelectual. Toda a filosofia moderna é anti-intelectual. Pronto? Tudo bem?
Quais são as prisões que o Demiurgo inventou para manter a divindade aprisionada? São 3 prisões. Primeira, a matéria. Segundo, a inteligência. Terceiro, a lei. São as 3 prisões que o Deus Criador fez. A matéria é sempre mal. Certo? Então, a primeira prisão, a matéria. A matéria é má. Toda religião que afirma a maldade da matéria é gnóstica. Uma vez ofereceram para Santa Teresa uma maçã. Ele queria fazer muita penitência. Ela pegou a maçã, comeu a maçã com muito gosto. Então, um tonto lá se surpreendeu. Ué! Deus criou o sol, fez a terra, fez a macieira, fez a maçã, adoeceu a maçã com o sol, me deu fome, você me dá maçã, eu vou comer. Glória a Deus que fez o sol, a maçã e minha boca para comer maçã. Claro, ele comeu maçã. É uma estupidez pensar que a santidade consiste em dar 50 marteladas em cada dedo da mão e depois morrer me dando o pé. Isso é uma bobagem. A santidade não consiste nisso. A matéria é boa. Deus criou todas as coisas e viu que a luz era boa, que as plantas eram boas, que os animais eram bons, que os homens eram bons. E vendo todo o conjunto, disse que o conjunto era muito bom. Então, cada coisa é boa. E o total, muito bom. Então, não é. Porque a total tem que ter a mesma natureza parcela. Se eu sou banana, não vai dar melancia. É só na companhia Sica de marmelada que põe chuchu, total da goiabada. Fica bonito. Ou da marmelada. O Brasil faz a marmelada. Alguém de vocês já viu uma plantação de marmelada? Eu nunca vi. Entretanto, que tem marmelada no Brasil feita de chuchu. Desde as marmeladas de Brasília até da companhia Sica. O total Até a nossa marmelada é fajuta. Não tem a mesma natureza que as parcelas, só no Brasil. Como é que Deus diz que cada coisa é boa e o total é muito bom? Que estão todas as coisas em ordem. A ordem é a unificação do múltiplo. Muito bom. É muito bom isso aqui. E Deus contemplou tudo, viu que tudo é válido e bom. Não só é boa a luz, não só eram boas as plantas, mas o total universo era muito bom. Porque é um total ordenado. Isso é de Santo Tomás. E a ordenação exige desigualdade. Para mim, nossa matéria é mais. A matéria. Matéria tem como raiz a palavra matéria. A matéria que produz matéria. Eu não entendo geografia, nunca estudei biologia. Eu ia estudar história, então, estava dispensado das aulas de biologia. Também estava dispensado das aulas de matemática e física, porque ia estudar história. Então, passei um ano, o terceiro colegial, foi tudo. Muito bom. Vagabundo completo. Bem, então, a matéria, eu não sei como funciona isso. Se a mulher come, e não sei por que processo misterioso, feijoada, bife, etc. Vai, e a criança é que cresce. Claro, não deve ser por sangue, não sei, mas não é isso aqui. É o correio que leva aquela substância. Então, a criança desenvolve a matéria que dá matéria. Bem 16. Chamar Deus de mãe é um absurdo. No livro agora de Jesus Nazareno. Porque a criança, de alguma forma, emana da mãe. É ligada substancialmente à mãe pelo cordão umbilical. Claro, não. Ela é como que sai da mãe. Se Deus é mãe, o mundo é mãe. Isso diz o Rafa, isso é panteísmo. Muito bom. Homem inteligente. Então, Deus não pode ser chamado de mãe. Deus é pai. Porque o pai não faz uma emanação propriamente, não é uma ligação substancial direta da mãe para a criança. Então a matéria é imagem. Ser mãe é ser mãe. Por quê? Ser mãe prende uma partícula divina na matéria. Então, ser mãe é mãe. Não pode ser mãe. Mas quem é mãe? É a mulher. A mulher é má. Por isso os cátaros condenavam a matéria, condenavam as mães e matavam as mulheres grávidas a facadas no seio, porque elas estavam possessas pelo diabo. A mãe
tendo filhos, perpetua a prisão da divindade do Os mundo. abortistas são os capos. Né? Cátaros de hoje. Cátaros são os abortistas de hoje, sem dúvida. Então, contra a mulher, mas contra o casamento. O casamento era mau nos cátaros, para que nós. O casamento é mau. Pior que o casamento, a procriação. A procriação era má. Para os cátaros, a mulher grávida era possessa do diabo. Então eles queriam matar todas as mulheres grávidas. Podia casar-se desde que não procriasse. Controla a natalidade, que é o que a televisão ensina. Nós vivemos no mundo cátaro. O catarismo é por isso o romantismo. Por isso o romantismo, o romance termina, eles se casaram. O casamento é o fim do amor. Acabou. Acabou. Viveram felizes para si. Mas não fala os filhos. O casamento não fala. O casamento é o mal. Tá certo? Então a mulher é má. No romantismo não há mulheres. Precisa entrar. Tá certo? O romance lírico nacional é de quinta categoria. Porque o romantismo no Brasil é de quinta categoria. Já na Itália é de terceira categoria. Imagina o Brasil. Tá certo? Produto nacional. Então tem lá o José de Alencar que fala do que? Daquela Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Coitado, pela lábios de mel nunca usou colgate. Imagine aquele cheiro de tudo que tinha a boca dela. Tá certo? Uma poupa. Aí então, quando eles estão morrendo, o rio Paquequera está subindo, o Peri e a Ceci estão lá em cima do galho, lá em cima do coqueiro, a água subindo, levanta o caqueiro, a água subindo. Então eles sentaram no coqueiro, puxa o quê? Arranca o coqueiro do sol, levanta a cadeira, você sentado em cima, quero. Dá para levantar você? Claro que não, mas o romance pode. Palhaçada. O Barão de Munchausen tem a... Ele pega pela trança. Ele vai embora. Esse campeonato ascensiona. Agora eu tenho vontade de descobrir o melhor método de subir ao céu, entendeu? Então, o que está falando? Do Estado. Então, o romântico, a mulher, o feminismo, não tem corpo. Por isso os romances reencarnam nunca é namorada por namorada. Me paga um hambúrguer aí. Não. Ela não come, porque comer é subir matéria. Ela não tem sexo. É um anjo sem corpo. No realismo, o romantismo realista, é só corpo, só sexo. Todo homem é um bêbado, um canalha, toda mulher é uma prostituta. Para os Machado de Assis aqui nacional, toda mulher é adúltera. A Helena, a Capitu, a Yaya Garcia, todas elas não prestam. A mulher não presta. É uma mentira. No realismo, a mulher não tem alma. No realismo, não tem corpo. Não, mulher. Não, mulher. É um absurdo. O romantismo é cátaro. Romancismo. Bem, então a matéria não presta. Contra o casamento. Por isso eles eram suicídio, os caras. Mas não podia se matar usando matéria. Usar corda, dá um nó de noivo. Fatal. Tinha que morrer de fome. Olha, não sai mais. É o nó mais cego que tem. Morreu. Tinha que morrer de fome. Mas a corda é material. Matasse uma faca é matéria. Veneno é matéria. Como devia morrer? Fome e sede. Pela fome e sede. Indura. Fechava-se o cátaro com uma sala, não será mais comida até ele morrer. Como também aquele budismo. O Japão se vai andando dentro da comida, vai ficando mumificado. O filho ficou um bonequinho dentro de um buraco. Depois eles expõem uma vitrine. Pena que eu perdi as fotos. Viver é mal. Nascer é mal. O Deus que fez o corpo humano não presta. O casamento não presta. Sabe? É o que se ensina hoje. Toda mulher não presta. Na televisão, toda mulher não vale nada. A artista tem 15 amantes na novela e na vida real tem 37 amantes. É, não é? Tá claro? Só isso. E se combate a procriação continuamente. Então, Eles eram pacifistas também, né? pacifistas, Como nós. claro. Hoje. Claro. Nem hoje. Os caras também. Então, a vida é o supremo bem. Então não pode matar. Mas eles matavam as mulheres dela. Sim. Só mesmo.
A segunda prisão de inteligência. A gnose é contra o intelecto. Rousseau, o homem que pensa no mal depravado. Bergson, o Verlaine. Falar, pensar, escrever é mentir. Ele escreveu e falou Ele isso. escreveu isso. É igual o Kant. Mas o povo que afasta de Deus perde a inteligência. Perde. Nada mais burro do que o herege. Porque ele precisa negar o que Deus fez. Então, ele deveria a mentira. Ou seja, ele Por que segue nós mais somos perguntando Deus. para os fariseus, por que a minha verdade não cabe em você? Quer dizer, como a verdade não cabe na inteligência? Tem que ter um ato da vontade? Não quer. A inteligência é falsa. Então, a inteligência do homem mau procura mentira para justificar os seus pecados. Toda heresia é mentirosa, sem dúvida. É autocontraditória. Então, eles são contra a inteligência. Dizem eles, Deus fez o mundo para aprisionar as partículas divinas da divindade. Então as coisas são uma partícula divina. Eu sou um Deus aprisionado. Deus me deu inteligência, então eu compreendo muito pela física, química, matemática, biologia, botânica, compreendo tudo. Eu fico contente de ganhar o que estou. Olha que mundo bonito. Eu entendo tudo, o átomo, a célula, e ficamos contentes de estar aprisionados. Eu preciso destruir a inteligência. A inteligência é má. Ela nos engana. Como é que ela nos engana? Atenção, esse universo. Aproveito para adiantar a minha. A inteligência comete dois pecados. Primeiro, vai contra a evolução. O mundo é um processo, um filme. A nossa inteligência tem ideia de fechadura, de vidraça, de lâmpada, de sapato, de jarra, de copo d'água, de cadeira, de mesa. Eu vou pegando o universo e vou recortando em conceitos, tá certo? Como se pegasse uma fotografia de um filme e parasse a fotografia, pega um personagem e faz assim, não se entende o filme. Eu paralisei o personagem. Todo conceito intelectual é fixo. Então, fixa conceitos. Petrifica conceitos. A inteligência é petrificadora. Petrus. Ela petrifica. A ideia de pão é sempre a mesma. Manteiga é sempre a mesma. O conceito que eu tenho de cada coisa é uma petrificação de uma realidade. Quando a realidade está continuamente evoluindo. Então, minha inteligência mente, fixando as coisas. A Igreja Católica... a Igreja Católica é nominalismo. A Igreja Católica é a grande mentirosa, porque faz dogmas fixos. Abaixa os dogmas. Né? Então, contra os conceitos fixos. A Igreja Católica é a medusa, que quando olhava alguém, petrificava. A verdade é um fluxo. Não há conceitos. Não existe ideia de homem, nem de macaco, nem de cadeira. Tudo é uma coisa só em evolução. Segundo, nós dividimos a realidade. A inteligência recorta a realidade e ficam bilhões de conceitos, como se fosse uma gravura que eu picoteio, depois quero montá-la de novo. Um puzzle, um quebra-cabeça de 1 bilhão de pedrinhas. Não dá para montar. Tá claro? Então, toda a ciência moderna, fixando os conceitos e recortando a realidade em ideias separadas, destrói a compreensão do todo.